Fala pessoal, e aí? Espero que esteja tudo bem com vocês. Domingo, 12 de abril de 2026, vamos iniciar nossa análise semanal do mercado cripto. Antes de começar a análise, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Caso tenha interesse em fazer parte do nosso grupo de membros, deixo o convite para vocês. Lá vocês serão muito bem recebidos, terão análises exclusivas, como esta que vocês estão vendo na tela agora, que foi passada dia 8 de abril, lá no grupo de membros. Já estávamos acompanhando há bastante tempo essa movimentação. Você também terá acesso à live toda semana, temos live semanal, temos análises por vídeos, como esses que eu passo aqui no YouTube, eu também passo vídeos lá no grupo de membros. Tem carteira recomendada, com moedas que já estamos acompanhando há bastante tempo, com alvos para compra, alvos para venda. Tem muito conteúdo, tá, pessoal? Então, é muito barato, vale muito a pena. Deixo o convite para quem tiver interesse. Na descrição do vídeo também tem o link do meu contato pessoal do Telegram. Caso tenha alguma dúvida, só mandar mensagem. Beleza? Bom, vamos começar pelo Bitcoin. O Bitcoin tem algumas coisas bem importantes para passar para vocês. Bitcoin, essa análise, quando o Bitcoin montou essa estrutura aqui, lá no grupo de membros eu já tinha passado, tá? Essa possível redistribuição inclinada de Wyckoff, que parecia estar se montando, certo? E quando chegou nesta região aqui, dia 8 de abril, eu passei essa análise, que a expectativa era que o movimento viesse para essa região de Fairview Gap e subisse para ser finalizado neste order block. Beleza? Passei alvo, os 50% do bloco, 74.100 dólares, né? Na live de quinta-feira eu expliquei isso aqui, pessoal, isso aqui é um alvo, só é um valor para vocês se orientarem onde está o bloco. Porque o mercado ele pode simplesmente encostar no bloco de ordem e derreter. E aí eu comentei sobre a região dos 73.500 dólares. Então, isso aqui era o que a gente tinha de expectativa, que o movimento foi finalizado aqui neste TAD maior, tá, pessoal? E que disso aqui, dessa pancada, viesse uma mitigação que montou também uma redistribuição para o Wyckoff para dar continuidade no fluxo. Essa é a maior probabilidade, beleza? Depois eu vou falar sobre outra, mas essa é a que estamos de olho. Então, vou apagar a imagem aqui para a gente ver o que o Bitcoin fez. Está aí o movimento, foi praticamente cravado. Então, o que a gente espera agora, tá, pessoal? Formou um provável TAD aqui na micro, certo? Isso aqui nada mais é que um pullback. Ó, pessoal, a expectativa é que venha pegar os fundos, certo? Então, já temos aqui uma quebra de estrutura neste fundo. Este fundo era importante porque ele quebrou o topo, tá, pessoal? Quebra topo, toca apoio, dá aqui, retrai e perde fundo, já temos um choque. Isso no gráfico de 4 horas, certo? Deixa a Fairview Gap na região, então é um movimento de força, provavelmente um impulso. Então, o Bitcoin, acredito que ele deva começar uma queda mais aguda. Isso não impede ele de voltar aqui, fechar o Fairview Gap, tá, pessoal? Antes de acelerar, certo? Isso, o gráfico micro de 4 horas, é o que estávamos acompanhando no grupo de membros. Cravadinho aí o movimento. Agora vamos ver se o Bitcoin confirma, tá, pessoal? Vindo pegar fundos mais abaixo, certo? Então, 4 horas, a maior probabilidade é essa, queda. Se a gente for para o gráfico diário, o que a gente tem aqui, eu estou passando já para vocês aí, quem acompanha o canal aqui no YouTube há bastante tempo, uma redistribuição de Wyckoff e tá de livro isso aqui, tá, pessoal? E agora a gente teve um teste na região do Uptrust, e daqui deve derreter mesmo. Se o Bitcoin não for fechar falha que ele tem nos 80k, tá, pessoal? Essa é a outra probabilidade que eu vou entrar no gráfico semanal logo mais, certo? Ele ainda pode, pelo gráfico diário ainda pode.
pelo 4 horas já está indicando que vai acelerar, tá, pessoal? Ele antecipa gráficos maiores, o gráfico de 4 horas. Então, eu acredito que a maior probabilidade é que o mercado venha pegar fundos a partir daí, certo? Mas existe sim, pelo gráfico diário, a chance de ele pode voltar aqui e subir, tá, pessoal? Por quê? Porque pelo diário vocês têm que ter uma coisa em mente. O Bitcoin não pode perder esse fundo aqui dos 65 mil dólares redondo, tá, pessoal? Este é o fundo importante do BTC. Se ele fechar diário abaixo, vai perder os 60 mil dólares, tá? Memorize isso. Fechou abaixo dos 65 mil dólares no gráfico diário, vai perder os 60 mil, certo? Por que esse fundo é importante? Se ele não quebrou o topo, ó, não quebrou, não quebrou, não quebrou, só deixa pavio. Porque este é um fundo que sweepou, fez um sweep de liquidez neste fundo, que era o fundo importante. Este fundo quebrou o topo, ó, tá vendo? Então, como este fundo aqui sofreu um sweep de liquidez, o que é um sweep? Quando deixa um pavio, tá, pessoal? Só vem pegar stops, tá vendo? Ó? Ele pavilou o fundo. Então, esta pavilada deixou uma nova mínima. E agora a mínima é nos 65 mil dólares. Então, este fundo, enquanto o Bitcoin não perder pelo gráfico diário, ele pode dançar aqui e subir. Pode. Pode fazer o que quiser aqui, pode subir ainda assim, tá, pessoal? Então, tenham isso em mente. Agora, em questão de probabilidade, eu acredito que o Bitcoin tem tudo para vir pegar fundos desta vez, certo? Mas não tem problema nenhum também. Não temos problema nenhum se ele subir. Por quê? Porque a expectativa que eu tenho, que eu já passo para vocês há bastante tempo, é o Bitcoin 55 mil dólares, tá? Então, é lá que nós estamos aguardando o preço. Então, não importa se o preço vai virar cambalhota para cair aqui, se ele vai subir para cair, se ele vai cair reto. A expectativa é que ele venha, acabe vindo nessa região, capturar os 60 mil dólares. Beleza? Então, só para deixar bem claro o que a gente espera. O fluxo do Bitcoin queda, tá, pessoal? Desde o topo histórico, nós temos um fluxo de queda, certo? Enquanto não perder os 97 mil dólares, perder, eu digo romper acima, é queda. Então, estamos bem longe de uma reversão. Entenda isso. O Bitcoin poderia subir, ó, vou dar um exemplo, tá? Não é o que eu espero. Poderia subir, fazer isso, para cair. Poderia, tá, pessoal? Ainda estaria dentro do fluxo de queda. Entende? Está muito forte esse flow de queda. Então, isso que tem que ter em mente no BTC. Gráfico semanal. E aí que tem esta possibilidade, tá, pessoal? O Bitcoin ele pode querer, pelo semanal, ainda subir para fechar este Fairway Gap que temos aqui. Ó. Temos o FVG em região de retração de FIBO aí, para manter a direcionalidade, que é para baixo. Então ele ainda é saudável se ele fizer isso, tocar essa região para cair. Pelo semanal, entende? Tá vendo a diferença da micro para macro? Então ele pode, certo? Mas pela micro ele está dizendo que a maior probabilidade é que ele não vai fazer isso, que ele vai acelerar. Beleza? Então, mercado spot, né, pessoal, indiferente para quem está esperando por compras, porque não vai fazer diferença, não vai comprar aqui onde ele está, certo? Não vai comprar aqui também se ele for. Onde que vai comprar? Nessas regiões, abaixo de 60k. Beleza? É isso. Bem simples, bem fácil de entender. Acredito que o Bitcoin, neste order block aqui, que é um order block forte, que gerou quebra estrutural, quebrou os topos anteriores. Então, isso aqui é uma região em que o smart money está atuando, tá, pessoal? É uma região que tende a ser forte. Então, a expectativa é que o Bitcoin venha nesta região, certo? E daqui role uma entrada de confirmação, tá? Um alinhamento de fluxo para subir, uma acumulação aqui embaixo. Beleza? É isso que eu estou no aguardo.
Quando subir, eu acredito que o Bitcoin volta para o topo histórico e provavelmente rompe esse topo aí. E aí já é uma outra questão, que lá no grupo de membros a gente aprofunda muito mais. Toda a expectativa de movimentação aí na macro, onde que deve ir e onde que deve voltar depois, certo? Então, BTC, basicamente, é isso, tá? Fiquem atentos aí que o mercado pode sim começar uma aceleração forte nos próximos dias para cair. Beleza? Acredito que o Bitcoin ainda não está em acumulação, ele está redistribuindo e que ele deva, né, aqui abaixo, acumular para subir. Nessas regiões de 55 até os 46, tá, pessoal? Ele pode. Essa região. Não acredito muito nos 46, acredito que esse bloco de ordem aqui seja uma região boa aí para o Bitcoin finalizar o movimento. Região de 55 ao 52, tá, pessoal? Essa região aí. Certo? Então, BTC é isso. Eu só quero mostrar aqui o Ethereum, para vocês ficarem atentos em algumas possibilidades, tá? O Ethereum, de forma bem básica, o que está acontecendo no Ethereum, na estrutura macro? Uma reacumulação de Wyckoff, tá, pessoal? Já passo isso para vocês há bastante tempo. Esse caixote aqui é uma caixa de reacumulação. Isso aqui é uma causa, tá, pessoal? Que vai gerar um efeito. Qual que é o efeito? Quebra de topo, certo? Segmento de tendência. Então, qual que é o alvo? $8.600, o alvo dessa reacumulação. $8.600. Pode parar um pouco antes? Pode passar e um pouco antes, um pouco depois, acima? Pode. É uma região. Sempre que eu passo valores, região, tá? Não quer dizer que vai tocar o 8.600 perfeitinho e vai derreter. Certo, pessoal? Então, entendendo isso, o que a gente tem dentro dessa caixa de reacumulação aqui? Ó? A gente pega, simplesmente a gente vai pegar todo o volume, tá? Aqui ele deixou um breaker block, era um order block que foi perdido, tá, pessoal? Então, se tornou um breaker. É uma região muito importante, ó, ele dança em cima do breaker, ele usa como suporte. Eu acredito que ele vai testar mais uma vez esse breaker antes de subir. Beleza? Então, se a gente pegar o volume, eu já tenho passado isso, passei no vídeo da semana passada, ó, de toda a reacumulação, olha onde está a maior nó de volume, os nós de volume, ó. Esses dois candles aqui, ó, tá vendo? Então, o primeiro candle já deu uma segurada preliminar no preço, ó. Olha lá onde é que parou o preço, ó. Tá vendo? Eu acredito que o Ethereum vai vir testar o segundo nó de volume, ó. Esse que tem a POC, que é a linha vermelha. Antes de entrar em alta. E alta, eu digo alta que vai romper o topo, tá? Então, esta aqui é uma região totalmente compradora, tá, pessoal? Não durmam no ponto, certo? Estou falando de $1.600 Ethereum mais uma vez. 1.630, essa região aí. Beleza? Que o Ethereum poderia fazer? É um pouco diferente, tá? Nessa questão de $1.600. Ele poderia vir um pouco mais abaixo em 1.300. Agulhar, deixar um pavio, tá, pessoal? E aí subir. Ele ameaça perder o breaker. Rapidinho ele já rompe. Novamente o breaker se apoia. É como ele fez aqui, ó, pessoal. Ó. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. Ele perde. Ele rompe. Se apoia. Explode. Então, basicamente é isso. Ele pode fazer isso só para capturar o quê? Este fundo duplo aqui, ó. Tá vendo? Tem um fundo duplo de liquidez aqui, ó. Ó, alinhadinho. Então, só para capturar esses stops, liquidar essa galera, ele faz isso aqui. Deixa um pavio. Ele pode até fechar, tá, pessoal? Mas o ideal, o lindo, seria se ele fizesse isso, deixasse um pavio e aí rompesse o breaker. Certo? Quando romper o breaker, ele pode, inclusive, fazer o quê? Fechar este FVG nos 2.500. E aqui nós teremos um choque. Do jeito que está aí, ó, teremos um choque. E aí ele volta no breaker. Bem-vindos ao out-season. Entende? Então, essa é uma possibilidade real. Pode. Eu não contaria muito com isso de ficar esperando, tá, os 1.300. Mas ele pode.
como ele também só pode cair aqui, ó, no breaker e subir, tá, pessoal? Outra possibilidade, eu quero deixar claro e algumas possibilidades para vocês, eu pessoalmente acredito mais no mercado vir primeiro abaixo, tá, pessoal? Pelo BTC ali, o que ele está montando. Mas nada impede também de o BTC dar uma pancada para cima nos próximos dias, reverter, e o Ethereum vir aqui fechar o Fair Value Gap em $2.600 para daí vir abaixo, pegar os fundos e depois subir, entende? Então é aquela coisa, mesmo esquema do Bitcoin. A gente tem que comprar Ethereum onde? Quem quer Ethereum, obviamente. Eu já passei para vocês há muito tempo. Ó. A gente tinha um residual de um FVG aqui embaixo, nos $2.000. Tá? Foi onde veio o preço, essa região. Então, aqui já é compra no Ethereum, 2.000, tá, pessoal? E sempre falei 2.000 e ele poderia ir a 1.700. Não falei isso? Quem é mais antigo do canal e sabe. Então, tudo isso aqui é uma região para acumular Ethereum. Beleza? Agora, qual que é a surpresinha que ele pode fazer na questão de acumulação? Ele vir cutucar esse fundo duplo aqui, ó, 1.300. Só isso. Essa questão de ele subir aqui não importa, tá, pessoal? Se ele subir, vai ser pulo de gato morto para cair. Entende? É isso. Eu não acredito que ele vai subir daqui e fazer isso. Certo? Então, Ethereum tá aí bem resumido o que a gente espera. Acredito que estamos em fim de movimentação, tá, pessoal? Mais alguns movimentos aí, vocês podem ver, 1 ou 2, e acabou, tá? O Ethereum tende a começar a subir. E o Ethereum vai levar as criptos a uma alt-season. Então, basicamente é isso do Ethereum. Quero falar da Polkadot com vocês, que é uma moeda que todo mundo matou. Eu gosto das que a galera mata. Quando a galera mata a moeda, que é bom de olhar. Então, a Polkadot é o seguinte, pessoal. A Polkadot, quem já sabe, acompanha desde 2024 nosso grupo, canal. Eu falava dos $3 da Polkadot, mas é de anos, tá, pessoal? Que ela estava montando toda uma liquidez nesses fundos e que ela viria buscar. Certo? Então, dito e feito, ó, ela veio, pegou a liquidez. O que eu espero para Polkadot agora? Eu lembro que na época a galera pregava que isso aqui era suporte, né? A liquidez vinha aqui de trás, ó, pessoal. Esses fundos aqui, ó. Tá vendo? E a galera mencionava suporte muito forte. Quando chega aqui, responde, sobe, não vai perder isso aqui. E eu falando, vai perder isso aí, isso aí não é suporte. Eu falando desde dessa região aqui, pessoal. E me incomodei com o Polkadot nessa época. Porque você é louco, porque não vai cair. Então tá aí, ó. Não caiu? Então, Polkadot, o que eu espero agora, tá, pessoal? Um movimento final. Vocês percebam um detalhe, ó. A Polkadot deixou um pavio aqui, isso é bom. Por que isso é bom? Porque isso não quebrou a estrutura. Entende? A Polkadot não quebra a estrutura abaixo. Ela deixa um espaço para o preço poder trabalhar sem quebrar a estrutura. Então, o que eu aguardo agora como movimento final de Polkadot, tá? Ela tem boas chances de capturar o fundo do pavio do dia 10 de outubro, foi aquela grande queda, só fazer um sweep, deixando mais um pavio, e aí começar a sua alt-season particular aí, Polkadot. O choque dela estaria nesse topo duplo, tá, pessoal? Ela quebrando este topo duplo pelo gráfico semanal, fechando acima, ela vai nos dizer, está nos dizendo que acabou a queda. E aí ela pode ou subir reto ou mitigar para subir, que é o desenho que está na tela aí, certo? Então, acredito que se Polkadot voltar, confirmar o movimento aqui, ó, capturando esse pavio, estou falando dela lá em 60 centavos mais uma vez, tá, pessoal? Pode ser uma grande oportunidade, certo? Alvo em Polkadot aí que a gente tem que olhar primeiramente, tá? Primeiramente, essa região de $12, tá? Que temos um FVG semanal aqui, acima de um topo duplo de liquidez. Ele deixou uma armadilha antes da POI, ó, pessoal. Então, acredito que Polkadot tem tudo, um grande potencial para fazer essa alta aí. E aí eu estou falando se ela
voltar abaixo aqui, ó, vou pegar só do fundo, tá? Como se ela não tivesse capturado o fundo ali, ó. Se ela só vier deixar um fundo duplo aqui embaixo, por exemplo, subir quase 20 vezes o teu capital. Entende? Então, é oportunidade sim, essa moeda, tá? Provavelmente ela vai hypar com a Polkadot 2.0 e por aí vai. Então, essa moeda tem um grande potencial de subir bastante. Quero deixar registrado aí essa análise no YouTube, para depois não dizerem que não avisei. Não é a primeira vez que eu falo da Polkadot, né, pessoal? E se ela romper este FVG e se enroscar nele aqui como suporte, aí nós estamos falando de Polkadot vir nas suas próximas POIs. Quais são os próximos pontos? Pontos de interesse. POIs. Temos 2 blocos aqui em cima, tá? 18 e 22 dólares. Mas isso é conversa para depois, tá? Primeiro, 12 dólares e ver como vai reagir, onde o Bitcoin vai estar nesta região, se a Polkadot confirmar o movimento, claro, né? Chegar aqui. Aí a gente tem que analisar o mercado como um todo e entender as probabilidades. Beleza? Mas Polkadot pode ser uma grande aposta para quem gosta do projeto, tá, pessoal? Então, Polkadot é isso que eu acredito que ela deva formar pela frente. Vamos ver. Claro que ela não precisa capturar o fundo, tá, pessoal? Ela pode simplesmente cair um pouco mais aqui e subir. O pessoal acha que vai vir capturar o fundo, ela não vem. O mais lindo seria ela raspar o fundo mais uma vez aqui, ó. Movimento de confirmação, tá, pessoal? Ela faz o sweep do pavio e aí explode. Beleza? Por último, quero passar uma meme coin, que eu sei que um monte de gente curte meme coin. Eu não compro meme coin, tá, pessoal? Mas um monte de gente aí gosta. Então, vou passar a PEP. A PEP, gráfico semanal, é uma moedinha, só para quem não lembra ou quem é novo no canal. Aqui é uma análise que eu passei lá no grupo de membros da PEP. Ó, vou botar aqui do lado. Tá vendo? Eu passei o topo da PEP, eu cantei. Aqui, ó, pessoal. Olha onde é que ela estava. Eu cantei que a PEP iria derreter, porque ela tinha deixado uma liquidez, uma armadilha para trás. Essa liquidez aqui, ela iria voltar a buscar. E em cima dessa liquidez a gente tinha, abaixo, né, uma POI, ponto de interesse, um Fairly Gap, um buraco aberto aqui. Isso aqui é uma falha, tá, pessoal? O mercado ele é eficiente, ele tende a fechar suas falhas, então a expectativa é que ela voltasse. Então, essa análise eu passei em dezembro de 2024, não foi? Dezembro de 2024, ó, pessoal. E aí tá aí o movimento. Aqui era a liquidez da análise. Então ela veio, já capturou parte da liquidez nessa queda, certo? Ó, derreteu. Aí manipula a galera acha que acabou a queda, movimento de indução, tá, pessoal? Prende a galera no topo e pancada para ir lá na POI mencionado na análise, certo? Então, ainda foi concluído esse movimento? Já foi concluído ou ainda não? Para mim ainda não, tá, pessoal? Mais liquidez sendo alinhada abaixo e ainda não tocou a POI. Então a PEP, nos próximos dias ou semanas, a gente pode ver ela vindo nos alvos. E aqui tem tudo para ser uma boa compra nessa moeda pela estrutura dela, tá, pessoal? Ela tem uma estrutura macro muito bem formada, essa moeda. Para quem gosta de meme coin, é uma moeda a ficar de olho, tá, pessoal? Tá numa tendência macro forte de alta. Isso aqui só uma mitigação, tá? Para subir. Então, alvos para PEP, ó. Este FVG, beleza? FVG, o mercado tende a chegar pelo menos muito perto dos 50% dele, que é essa linha no centro da caixa, tá vendo? E aí o valor está lá do lado, ó, pessoal. O valor dessa moeda é meio difícil de falar, né? É 0,5 zeros, tá? 21, 22. Essa região, beleza?
primeira POI. E pelo gráfico mensal, a gente tem um Propulsion Order Block, que é o bloco que gerou a quebra dela e a pancada para cima, tá, pessoal? Então é uma região forte. Então, este Propulsion está aqui em 0, e Order Block é diferente de FVG, tá, pessoal? Ela pode só encostar nele. Então a gente pega aí mais ou menos pelo 0,501445, tá? Essa região aí. Então essa moeda ela pode ou fazer esse movimento ou este para subir, certo? Pelo gráfico mensal temos um FVG aqui logo acima, ó, que ainda não foi fechado os 50% dele, ó. Beleza? Então ela pode entregar bastante alta, tá? Essa moeda tá aqui, ó, a região do FVG. Então é a primeira região para ficar atentos, tá? Quem gosta de meme coin, se conseguir comprar na região correta, se ainda tiver dinheiro para isso, né? Porque a grande maioria já está presa em topo, está presa aqui, ou já foi liquidado, já saiu do mercado, não quer nunca mais ver o mercado na frente. Porque aqui os youtubers falaram para comprar, que ia para a lua. Aqui provavelmente falaram para comprar, eles sempre falam para comprar topo lá. Então a Pepe comprando nessa região, visando este Fairly Gap, é o primeiro, tá, pessoal? Que seria a quebra do topo anterior, ó, desses topos. Seria o primeiro movimento, tá? Se ela romper isso aqui, aí sim, aí a gente olha mais para cima, beleza? Mas só desse ponto aqui, ó, vamos pegar o FVG, tá? Até acima aqui já dá um bom lucrinho, acredito eu, ó. 300% de alta aí. É, movimentação de 300% em PEP, desde que compre, monte suas posições nessas POIs abaixo, beleza? Então, para mim, a melhor região, tá, para montar posições é aqui, nessa moeda. Não tem outro ponto, a não ser que aconteça o quê? Ela perca o fundo, tá, pessoal? Fundo histórico, que ela perca o fundo, quebra a estrutura para baixo, que não é a probabilidade, tá? Essa moeda ela tá numa tendência aqui muito, muito forte de alta. Então, já tem um pivô confirmado na macro, tá? A estrutura externa dela na macro é de alta, na estrutura interna ela está mitigando, certo? Então, a gente espera que essa mitigação seja finalizada aqui e suba, e essa moeda pode subir muito, tá? Isso aqui é um alvo primário. E a gente tem que ir acompanhando o dia a dia, mas essa moeda pode sim voltar, inclusive, no topo histórico. Beleza? O detalhe sobre meme coins, que todos já sabem, é que meme coins geralmente é no fim da pernada do mercado que elas começam a explodir, né, pessoal? Então, tende a serem as últimas a subirem forte, né? Então, se o Bitcoin vai subir ao topo histórico mais para frente, romper o topo histórico, tem muito chão pela frente, tá? Então, o que pode acontecer? Vocês podem estar comprado nessa moeda e ver outras moedas explodindo, enquanto essa sobe mais num lenga-lenga, entende? Então, é uma possibilidade, sim. Então, esteja emocionalmente preparado para isso, beleza? Então, espero que tenham gostado, tá, pessoal? Minha visão para o mercado e para as próximas movimentações é essa. Meu viés é altista. Eu não acredito que estamos em bear market, como todo mundo fala. Eu acredito que estamos em um fake bear market, tá, pessoal? E que o Bitcoin vai voltar ao topo. E depois do topo, aí sim vocês deveriam se preocupar. Porque aí deve vir o verdadeiro bear market. Beleza? Então, desejo a todos um ótimo domingo, um ótimo final de semana. Vamos deixar o mercado trabalhar essa semana, ver o que ele vai formar aí. Semana que vem estarei de volta para mais uma análise semanal. Caso queiram fazer parte do grupo de membros, tenham interesse, é baratinho, preço de uma escova de dente, e praticamente não vai te pesar seu orçamento, e vai te entregar muito, tá, pessoal? Esta semana, inclusive, tem um membro no nosso grupo que, graças a uma análise que eu passei do dólar lá no grupo de membros, ele anunciou para nós ali no grupo de membros sexta-feira à noite, ele ganhou 2,5 milhões de reais numa operação internacional em dólar.
Então, é isso que você recebe no grupo de membros, né, pessoal? Não estou dizendo que são os 2 milhões, mas é uma visão correta, você sempre estará num viés correto de mercado, nunca na contramão, sendo a liquidez do mercado. Beleza? Vale muito a pena. E aí você terá um acompanhamento muito mais próximo, live. Lá eu aviso em tempo real, quando eu estou comprando, quando estou vendendo, quando é hora do pessoal entrar forte, entrar ou sair forte do mercado. Como eu fiz no dia 10 de outubro, né? Dia 10 de outubro, nessa grande queda do mercado aí, todas as moedas deram uma derretida. Eu passei lá no grupo de membros um aviso em tempo real para um all-in. Nós entramos no all-in, certo? E quando o mercado subiu o pavio, lá em cima, a gente vendeu o all-in. Saímos do mercado. Tá? A gente mais que dobrou a nossa mão em alguns poucos dias, tá, pessoal? E aí saímos do mercado nesses topos, porque eu cantei a pedra que o mercado iria voltar buscar os pavios na maioria das moedas, e é exatamente o que está acontecendo. Beleza? Então, desejo a todos um ótimo final de semana, mais uma vez. Até a semana que vem. Um grande abraço a todos. Fui.